Olá, eu sou o professor Wallace, sou professor de matemática aqui no Elizabeth de Paula Honorato. E hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre a equação do primeiro grau. E agora, para ser mais específicos, vamos resolver um problema, tá? Então esse assunto não é só a equação do primeiro grau. Trata-se também de expressão algébrica, de como ler e interpretar o enunciado de um problema, transformar essa informação do problema numa linguagem algébrica e usar aí, no caso, a equação do primeiro grau para chegar à solução desse problema, ok? Então, vamos dar início a mais uma aula do Elizabeth de Paula Honorato. Como eu falei, vamos conversar um pouquinho sobre equação, ok? Equação, segunda parte, porque agora é o estudo da equação para resolução de problema. Nós temos um problema que está na tela, né? Vamos ler esse problema com calma, respeitando a pontuação, sem ansiedade, tá? Prestando atenção. Tente montar o cenário do problema na sua mente, tá? E isso vai ajudar você a compreender a informação que é transmitida através do texto. A herança de 900 moedas do senhor Najib foi dividida entre 3 filhos, da seguinte forma: o segundo filho recebe o dobro do que recebe o caçula, e o filho mais velho recebe a quantidade do segundo filho mais 400 moedas. Qual que é a primeira informação que você tem que entender? Que esse senhor tinha 900 moedas, perdão, e essas 900 moedas foram divididas. E não foi dividido de modo igualitário, né? Cada um recebeu a mesma quantidade de moedas, né? Houve uma hierarquia na quantidade, na distribuição e na quantidade de moeda para cada filho. E você tem que entender como que pode ser composto novamente essas 900 moedas. 900 é o total. Então, o total de qualquer divisão, né, sempre é composto pela soma de suas partes. Então, se eu pegar aqui no meu problema a quantidade que o segundo filho recebe, a quantidade que o filho caçula recebe, mais a quantidade do filho mais novo, eu volto a ter o meu total. E o total, e o filho mais velho, né? Eu não coloquei a palavra mais para não dar uma dúvida de quando eu tenho mais o texto e mais a operação. Então, por isso eu coloquei filho velho, mas eu quero que vocês entendam que é o filho mais velho que está sendo relatado no texto. Observe que eu separei por cores para que isso torne-se de uma forma mais didática, tá? Mais pedagógica. E eu tenho o meu total. Como que funciona isso, né? O total é uma informação que a gente tem explícita no texto, tá? Que são as 900 moedas. Está explícito, essa informação é direta. Eu olho e já sei que ela existe. Então eu posso ter essa conclusão que o meu total é 900 moedas. Bom, segunda coisa, a gente vai ter que chamar uma quantidade de moeda de x, né? Para chegar na nossa expressão algébrica e aí por fim na equação. Quem que é o x da questão? O x da questão, isso na maioria dos problemas, existem algumas exceções, na maioria dos problemas de equação do primeiro grau, é aquele personagem ou aquela quantidade que não é comparada com ninguém. Então, repara o seguinte, na estrutura do meu texto, vamos ler a partir dos 2 pontos aqui. O segundo filho, ok? O segundo filho recebe o dobro que recebe o caçula. Então, repara o seguinte, o segundo filho, a quantidade de moeda do segundo filho é comparada com a quantidade de moeda do filho caçula. Então, ele não é o meu x da questão. Vamos observar, continuar o nosso problema. O filho mais velho recebe a quantidade do segundo filho mais 400 moedas. Então, repara o seguinte, o filho mais velho, quantidade de moeda do filho mais velho, é comparada com a quantidade de moeda do segundo filho, que por sua vez é comparado com a quantidade de moeda do filho caçula. E a quantidade do filho caçula, a quantidade de moedas do filho caçula, não é comparado com ninguém. Portanto, o x da minha questão é a quantidade de moedas do filho caçula. Como ele não fala quanto ele recebe isso em valor quantitativo,
eu vou atribuir uma letra. Isso é chamado de incógnita, tá? Então, essa letra, geralmente a gente usa a letra X. Podia ser qualquer uma, podia ser a letra C de caçula, tá? Podia ser a letra que você quisesse. Então, eu atribuí a letra X, que é o mais comum aí, nos exercícios que vocês já fizeram aí no Google Forms. Vamos voltar ao nosso texto. A leitura é essa, né? A gente lê e volta um pouquinho, às vezes um parágrafo antes. A gente tem que assimilar essa informação. O segundo filho é comparado com o caçula. E aí o texto diz o seguinte, ó, tá em verde aqui. O segundo filho recebe o dobro do que recebe o caçula. Como que eu calculo o dobro de alguma coisa, né? Eu calculo multiplicando aquele número por 2. Então, se eu tenho uma X quantidade de moedas, eu tenho 2 vezes aquele valor. Por isso, posso representar algebricamente a quantidade de moedas do segundo filho por 2x, ok? Dúvidas? Eu espero que vocês aí estejam compreendendo. Caso ocorra alguma dúvida, volte o texto, né? Assista novamente com calma, que a gente vai continuar agora o nosso problema. Vamos lá. E agora, o único filho que falta é o filho mais velho, né? Repara que eu não coloquei a palavra mais aqui para não confundir com operação, tá bom? Podia colocar até uma outra expressão qualquer, mas eu coloquei filho velho porque já está bem direto que eu estou falando do filho mais velho, tá bom? Vamos lá então. O que recebe esse filho mais velho? Ele recebe a quantidade de moedas do segundo filho, que era 2x, mais 400 moedas. E tá aí a expressão algébrica. Repare que eu usei o verde aqui para mostrar que esse 2x que eu tenho aqui é o mesmo do segundo filho. Então, 2x, tirando aqui, eu tenho mais 400, que é o que o texto falou. Bom, agora vamos unir essa informação dentro daquilo que eu falei no início do problema. Que esse total de moedas é composto como? A soma do que cada um desses personagens recebeu, tá bom? Vamos lá então. Lembrando aqui do que eu falei, então eu tenho a soma do segundo filho, que era representado por 2x, o caçula, que é representado por x, filho mais velho, lembrando que eu não usei a palavra mais para a gente não confundir com operação, tá? Usei a palavra filho velho, tudo bem? É igual ao total de moedas, tá? Observe aqui, olha aqui. Lembrando em aulas passadas que quando a gente tem uma expressão algébrica organizada dessa forma, nós podemos fazer a adição somente dos termos semelhantes, tá? Isso é assunto que a gente pode estar discutindo novamente, nada impede de a gente fazer uma revisão, mas eu acredito que a maior parte de vocês que estão assistindo esse vídeo já dominam esse assunto. Então, somando aí os termos semelhantes, eu tenho então 2x, com mais x, 3x, com mais 2x, eu tenho então 5x. Conservo 400 igual a 900. Subtraio 400 dos dois termos, tá? Então, 5x mais 400 menos 400 dá 0. Repara que eu não coloquei aqui, a gente tem que ser o mais rápido possível. A gente está falando de enunciado de problema que pode estar caindo na sua prova, tá? No seu processo seletivo, né? Então, quanto mais rápido, melhor. Mas tem que ser rápido e tem que acertar, ok? 900 menos 400, tá? Nós temos então 500, então 5x é igual a 500. Faço a divisão nos dois termos por 5. Então eu tenho x é igual a 500 dividido por 5, portanto o meu x é 100. Repara o seguinte, quem que é o x da questão? Caçula, não era caçula o x da questão? Então isso significa o quê? Que esse filho caçula, ele vai receber exatamente 100 moedas. Eu posso até fazer o cálculo mental. Eu vou escrever a prova real daqui a pouco, mas isso estou mostrando para você que dá para fazer mentalmente. O dobro de 100 é 200. Então, se o problema perguntar quando recebe somente o segundo filho ia receber, então, 200 moedas. E aí, como o filho mais velho, né? Repara que eu escrevi só filho velho, estou reforçando essa informação para você não se confundir. O filho mais velho receberia a quantidade do segundo filho, que seria 200, mais 400, tá? Tá aqui a prova real disso tudo que eu tenho falado para você.
E se você efetuar essa adição, essa soma, 200 mais 100 mais 600, que é do filho mais velho, você volta a ter o seu total, que é 900, tá bom? Essa é a aula de hoje, tá? Esse é o problema que nós resolvemos, o primeiro problema de equação do primeiro grau. Eu acredito que eu vou gravar, registrar mais aulas de problemas, de resolução de problema, envolvendo também equação do primeiro grau. E qualquer dúvida, volte o vídeo, assista com calma, tá? Mesmo que haja dúvida depois, pode me procurar nas redes sociais, que eu terei total alegria em estar acompanhando o seu aprendizado. Não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, porque a partir daí você tem novos vídeos, né? Será notificado os próximos vídeos que nós estaremos postando neste canal. Ótimos estudos e boa semana para vocês.